Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Aqui diz, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus também, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos chegaram e o serviram. Até aqui somente. Amém. Prezados irmãos e irmãs, é muito bom nós estarmos sempre em comunhão com Deus. Nós temos o nosso dia a dia, temos o nosso trabalho, temos a nossa família, temos nossos afazeres diários. Mas uma coisa que não pode faltar dentro do nosso coração é a comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus? Irmãos, é estarmos sempre lembrando que nós temos um Deus que fez os céus e a terra e que Ele está dentro do nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus, irmãos, que faz livramento, um Deus que muitas vezes nos alerta de algum perigo. E nessa palavra que nós lemos, irmãos, nós vimos aqui que Jesus, irmãos, ele foi tentado pelo diabo. Se Jesus, sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, ele foi tentado por Satanás, nós também estamos, irmãos, corremos o risco de ser tentado por Satanás. E não só por Satanás, por outras tentações, irmãos, que tem sobre a face da terra. Irmãos, tem tentação que às vezes não vem do diabo. Tem tentação que vem muitas vezes, irmãos, de pessoas que querem o nosso mal, de pessoas, irmãos, que muitas vezes têm inveja de nós, tem inveja de você, tem inveja do teu filho, tem inveja da tua vida. Então vem muitas tentações contra nós. E se nós estivermos desapercebidos, nós podemos cair em algum laço, e esse laço pode trazer tristeza, pode trazer amargura e pode trazer prejuízo para nós também. Então a palavra de hoje é que nós estejamos sempre atentos, irmãos, com o nosso Deus, sempre atento. Quando nós levantarmos de manhã, é a primeira coisa que a gente deve fazer, é orar a Deus, agradecer a Deus pela noite que nós tivemos, pedir a Deus que Ele dê um dia de paz, que Ele nos guarde, que Ele nos acampam os seus anjos em volta da nossa casa, da nossa família. Então assim vai, irmãos, quando nós vamos sair de casa, vamos sair em comunhão com Deus. Estando no nosso trabalho, vamos estar em comunhão com Deus. A nossa vida toda, irmãos, nós não podemos perder essa comunhão. Quando que nós perdemos a comunhão? Quando nós estamos praticando alguma coisa que não é da vontade de Deus. Quando entra a ira dentro do nosso coração. Quando acontece alguma coisa, irmãos, que está fora, irmão, dos mandamentos de Deus,
é porque ali nós perdemos a comunhão com Deus. E nesse momento, o adversário das nossas almas, ele se aproveita, irmãos, para dar um golpe em nós. Mas hoje essa palavra vem nos alertando, irmãos, e com certeza aquele que ouvir a palavra e colocar em prática, você estará livre da tentação de Satanás. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus foi tentado por diversas formas. E quando que ele foi tentado? Ele foi tentado quando ele jejuou e teve fome, diz a palavra. Então ali o adversário viu qual que era a necessidade dele, era a necessidade de se alimentar. Então nós vemos aqui, ele disse, pede que para que essas pedras se tornem pães, para você se alimentar, porque ele tinha poder para isso. Mas ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que às vezes, mesmo nós estando em comunhão, é possível nós sermos tentados. Mas se nós estivermos enriquecidos da palavra de Deus, se nós estivermos com o nosso coração cheio das coisas dos céus, naquele momento virá uma resposta firme, uma resposta, irmãos, que vai espantar, que vai, irmãos, fazer que aquele espírito se retire da nossa vida. Porque muitas vezes a tentação não vem por uma pessoa somente, ele vem no nosso pensamento, ele vem muitas vezes no ouvir de alguma coisa, muitas vezes está assistindo um programa, naquele programa você pode sofrer uma tentação, você poderá estar lendo algum livro, naquela leitura você poderá sofrer uma tentação, você poderá estar ouvindo a conversa de alguém, e naquela conversa nós podemos sofrer uma tentação. E se nós estivermos protegidos com a palavra de Deus, nada disso vai atingir a nossa vida. Então, irmãos, é a palavra que o Senhor manda para nós hoje. Vamos vigiar. Vigiar sem cessar. E ainda diz a palavra que é possível, irmãos, que o passarinho voe sobre as nossas cabeças, mas nós não podemos deixar que eles façam um ninho nas nossas cabeças. Ou seja, é possível que a tentação venha, mas nós temos que sempre resistir à tentação no nome do Senhor Jesus. Você que é casado, tem a sua esposa, muitas vezes o tempo vai passando e o casamento vai se desgastando. O Senhor coloca no nosso coração para pregar, irmãos, é porque tem alguém ouvindo e tem essa necessidade de ouvir. O seu casamento vai se desgastando, você vai se distanciando da família, daqui a pouco a tentação entra por esse caminho. Então você que está ouvindo essa palavra e que está nessa situação, nesse momento, chama pelo sangue do Senhor Jesus. Ame a tua casa, ame a tua esposa, ame a tua família, porque o Senhor preparou o teu casamento, preparou uma família para você viver até o último dia de vida na terra. E muitas vezes o adversário está mostrando outras coisas para você, está enchendo os teus olhos. E depois que você cai no laço, ele vai te abandonar e você vai ver a grande coisa errada que você fez. Então a palavra hoje vem te alertar nessa parte também. Muitas vezes você está num bom emprego, num bom trabalho, e você começa a se cansar desse trabalho, começa a se cansar desse emprego. Aí vem a tentação e diz, pede a conta desse emprego, saia. Aí você sai, aí você começa a sofrer porque não foi a vontade de Deus. Olha, irmãos, olha quantas portas que a tentação pode entrar na nossa vida. Mas se nós estivermos ligados na palavra de Deus, tudo isso será resistido e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Então está aqui a palavra, irmãos. Nós vemos que o inimigo, ele não se cansa. Ele tenta uma vez, tenta duas, tenta três e tenta quantas vezes nós dermos oportunidade. Nós vemos aqui que ele tentou por 3 vezes o Senhor. Na última tentação, o Senhor disse para ele, vai-te, Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, irmão, se você está necessitado de alguma coisa, muitas vezes você está precisando de algo na tua vida e você não está conseguindo. E você está sendo tentado para tomar algum caminho errado para você conseguir aquilo que você tem desejo. Não faça isso, porque aqui o Senhor Jesus disse: para trás de mim, Satanás. E naquele momento, os anjos serviram o Senhor Jesus. Então, os anjos também vão te servir. Não faça nada errado, não pegue aquilo que não é seu, não tome nenhum caminho torto para você alcançar um objetivo. Faça as coisas dentro da lei, dentro da palavra de Deus, porque com certeza você vai alcançar aquilo que deseja o teu coração. Irmãos, essa palavra é uma palavra de alerta. Muitas vezes estamos ansioso para conseguir alguma coisa. Mas diz a palavra que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Não avance, não faça aquilo que não é da tua alçada. Não coloque a mão naquilo que não é teu. Aguarda que o tempo da tua benção, como Deus já te prometeu uma grande benção na tua vida, aguarde, porque a benção vai chegar nas tuas mãos e o nome de Deus vai ser glorificado. E quando nós esperamos pela palavra, irmãos, quando nós temos paciência para alcançar as bênçãos de Deus, nós vamos adquirindo experiência. Vamos aprendendo, aprendendo a confiar na palavra, e cada dia que passa nós vamos crescendo espiritualmente também. Isso é muito importante para nós sairmos dos primeiros rudimentos. Nós vamos crescendo, vamos aprendendo, a ponto que nós podemos até ensinar alguém. Então, você serve a Deus há muito tempo, você está participando desse culto, o Senhor tem obra para fazer na tua vida, o Senhor quer te usar nessa obra. E para alguém ser usado na obra de Deus, tem que ser experimentado, tem que vencer as tentações, tem que vencer as lutas, tem que vencer as guerras, para poder ser um mestre, para ensinar as coisas de Deus também. Então, essa é a palavra. Não se precipite, não tome nenhuma decisão correndo na tua vida em cima da hora, não. Faça tudo com paciência, tudo dentro da palavra, que a vitória é certa na tua vida. É a palavra, Deus seja sempre louvado. Amém.